o resultado é espetacular. A gente estava aqui falando que se o Flamengo trouxesse o empate já seria ótimo, né, para decidir no Maracanã. Então você voltar com a vitória, melhor ainda. E aí eu vejo assim, o copo, coisas boas e ruins. Eu vi um Rodinei jogando muito bem, que é um cara muito criticado, um dos melhores do jogo. Um Léo Pereira. Como foi criticado o Léo Pereira? Alguém aqui na mesa fala o Léo Pereira, dá até calafrio. Vou dizer que Léo Pereira. Agora vamos falar do Flamengo, abrindo o programa com o Flamengo, com o ex-treinador do Ceará, né? O Dorival Júnior, que está lá agora no Flamengo. Meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. Ouvi várias críticas hoje, tipo, poxa, Flamengo não pode passar perrengue, a história do saber sofrer. Não pode ficar sofrendo contra o Tolima. O Diego não dá muito certo. O Gabigol tá devendo. Devido à situação, à conjuntura, né? Treinador 6 jogos só, toda a instabilidade do Flamengo. Não tá bom pra caramba sair com 1-0 lá cima do Tolima, dar uma encaminhadinha nessa classificação. Você tá vendo o copo meio cheio ou meio vazio, hein, Djalma? Tudo bem aí? Tudo bom, William. Boa noite, Pascoal, boa noite, Crezan. Não, eu acho que eu concordo com você, William. Eu acho que o copo tá cheio, tá excelente. Eu acho que, apesar de não ter tido uma belíssima atuação, você conseguiu uma vitória no primeiro jogo, num jogo difícil, contra uma equipe que poderia ter um resultado melhor contra o Flamengo, uma equipe boa. Não é uma equipe excelente também, mas é uma equipe boa. Flamengo não vive um grande momento. Então, nesses momentos, o resultado é muito mais importante do que, de repente, uma bela atuação. Eu acho que sofreu um pouco, realmente, né? Ali vários sustos, né? De saída de bola, perda de bola. Mas eu acho que, no contexto geral, o resultado é o que mais importou e encaminhou praticamente a classificação. Né? É verdade. Vou passar para o Zinho, porque eu sei que você é do contra. Você está olhando tá com uma carinha aí, Pascoal, não concorda muito, não. Eu quero ouvir o Zinho primeiro. Quero ouvir o Zinho, se ele está vendo o copo meio cheio ou meio vazio. Já chego em você, Pascoalzinho. Vai, Tetra. O meu copo tá pelo meio. Não tá nem cheio, nem tá vazio. Porque, tipo assim, craque de Djalminha definiu bem, né? Como sempre, né? Sempre definiu bem Djalma. O resultado é espetacular. A gente estava aqui falando que se o Flamengo trouxesse o empate já seria ótimo, né, para decidir no Maracanã. Então você voltar com a vitória, melhor ainda. E aí eu vejo assim, o copo, coisas boas e ruins. Eu vi um Rodinei jogando muito bem, que é um cara muito criticado, um dos melhores do jogo. Um Léo Pereira. Como foi criticado o Léo Pereira? Alguém aqui na mesa fala o Léo Pereira, dá até calafrio. Vou dizer que Léo Pereira. Enfim, Léo Pereira jogou uma partida boa no Flamengo. Enfim, ele deu motivo. Léo Pereira um dia estreou no Flamengo. Ontem foi a estreia de Léo Pereira no Flamengo. A bola que ele... Com certeza. Gente, desculpa. Quando ele salvou aquela bola em cima da linha... Foi um gol aquilo ali. Vou falar um negócio pra você. Livrou a cara do Flamengo. Livrou. Aquela bola livrou a cara do Flamengo. Desculpa, viu, Zinho? Tá certo. Aqui é a nossa tabelinha, né? Nós estamos com um time aí muito forte, a gente tem que tabelar mesmo, você tem razão. Ali foi o momento ali, um time começa a vencer uma partida em situações como essa, e você definiu muito bem, Pascoal. Tanto é que ele vibrou, né? Ele vibrou como se fosse um gol. Como se fosse um gol. O Léo Pereira. Então, assim, a gente criticou tanto, né? Eu me coloco também no time que cobrei, né? Que acho que ele pode render muito mais. O Léo Pereira do Atlético Paranaense é esse que a gente viu jogar ontem. É muito bom jogador, tem condições e vai ganhando confiança. O torcedor olha, já confia mais. Então ele faz uma partida muito boa. Volto a repetir, eu particularmente gostei muito do jogo do Rodinei. Foi o cara que deu opção, que deu amplitude pelo lado direito, junto com o Everton Ribeiro, que vinha para dentro fazer a jogada com ele. Agora também coisas... o próprio Andrés, né? O cara faz o gol na despedida, né? Um golaço, o gol da vitória. É importante. Agora, Gabigol,
ainda não rende o que a gente sabe que pode. Arrascaeta caiu de produção, também não jogou o que a gente sabe que pode jogar. Davi Luiz ainda não rendeu tudo que pode render. Então, assim, o Dorival, na verdade, a gente falou aqui, ele montou um time, foi uma estratégia para aquele jogo. Uma linha de 5 no meio campo, né? A gente viu ali, né? Voltava o Everton Ribeiro pela direita, o Arrascaeta pela esquerda, o trio no meio ali, o Diego mais centralizado, com o Andrés e com o Thiago, né? O Thiago Maia. Muitas vezes, né, o Thiago Maia revezando com o Diego essa construção de jogo, o Andrés mais liberado. Mas você vê, era um time forte no meio, né? Fazer linhas baixas, marcar forte. O Flamengo tem dificuldade com isso. Assim mesmo, o Santos, hein? Que goleiro o Santos, hein? Deu uma bobeada numa saída de bola ali. Defendendo espetacular. Foi o lance que o Léo Pereira salvou. Mas assim, o cara é um goleiraço quando é acionado ali, dá uma segurança. Então teve pontos positivos. Agora é um Flamengo que ainda não rende o futebol que a gente sabe que tem e que precisa para brigar pelo título. O resultado de ontem, espetacular, encaminha muito bem a classificação. Né? Vai decidir no Maracanã, com o apoio da sua torcida. Mas pensando em título, aí vem o meu copo mais vazio. Pensando em título, tem que melhorar muito, William. Com certeza, com certeza. Ainda mais se a gente olhar Palmeiras, o que tá fazendo, aí a coisa fica mais complicada. O River Plate perdeu ontem pro Vélez, hein? Tem essa. Não, perdeu bem perdido. Perdeu bem perdido, tem essa também. O River Plate perdeu, bem perdido. E como disse o Marcelo Gajardo, não dá pra jogar pior do que jogou ontem. Não. Ontem passou vergonha o River Plate contra o Vélez. Passou vergonha. Agora, eu acho que o Flamengo ainda tem muita desorganização defensiva. O Flamengo não tem estabilidade defensiva do meio campo para trás. Faz tempo, hein? Faz tempo. Continua com essa fragilidade. É que esse rapaz que jogou de azul ontem, que atende pelo nome de Santos. Aliás, o nome Santos. Santos bonito. Baita, porque ele incorpora todos os Santos. Isso, todos os Santos. É um baita goleiro. Vai contando aí o que ele pegou. Vai contando. Se o cara... eu vou começar a falar o se. Fala aí. Se não tem uma chuteira na hora de trocar o passo um pouquinho para trás, era gol do Poçante Tolima com 6 minutos de jogo. Isso é verdade. Não conta nada para ninguém. Se o cara acerta aquele calcanhar dentro da grande área, que a bola passou rente atrás. Segundo, depois da falha na saída de bola. Se o Santos não faz aquela defesaça naquela bola que o cara entra pela direita e dá uma raquetada. Mas se o Pedro faz esse gol, se o Pedro faz esse gol no final, também tinha o segundo. Se o Pedro faz o segundo gol. Só que é o seguinte, eu tô falando do jogo do si. Eu só tô exemplificando esses cis. O cis, entendeu, Sim? Eu só tô exemplificando esses cis. Para dizer o seguinte, é muita fragilidade defensiva para um time tão grande e tão importante quanto o Flamengo. É muita fragilidade defensiva. Não dá para você jogar contra o importante Deportes Tolima, vice-campeão colombiano, e você sofrer tanto quanto sofreu o Flamengo. Do meio para trás, o time estava descaracterizado, hein? Jogou com o Diego. Meu senhor, para um pouquinho. Vamos falar uma coisinha pro senhor? Fala. O Santos é bom goleiro? O Santos é um ótimo goleiro. O Rodinei foi, pra mim, o melhor em campo. O segundo melhor em campo, pra mim, primeiro foi o Santos. O segundo melhor em campo, o Rodinei. Esquece do Léo Pereira, hein? O Léo Pereira ontem finalmente estreou no time do Flamengo. Nós estamos falando de renegados aí. O Rodinei não é um cara que... Rodinei, não. Davi Luiz, hoje é o melhor lateral do Flamengo. O Léo Pereira, só tem calafrios com o Léo Pereira. Futebol é meu senhor. Só tem calafrios com o Léo Pereira. Futebol é momento. Aí, ó, Hoje, o melhor lateral direito do Flamengo... Olha o Djalminha te olhando. É o Rodilindo. Não, ele sabe que eu tô... É o Rodilindo. É o Rodilindo, o lateral direito. Olha que ponto nós chegamos. É o melhor lateral. O Mateuzinho não tá dando conta. Então, mas o Mateuzinho é bom, hein? Ele pode não estar dando conta no momento, mas ele é melhor que o Rodinei. Claro. É a minha opinião. Aí você vai pro Davi Luiz. O Davi Luiz ainda tá... O Davi Luiz está com duas deficiências. O Davi Luiz não tem arranque e não tem velocidade. Se você botar uma bola para ele arrancar com qualquer outro jogador, o cara arranca na frente dele. Sim. E ele não tem a velocidade final para chegar, para tentar arrematar a bola. Por isso que ele fica solicitando o apoio dos caras quando ele fica de mano com... vem o lateral, vem você para cá. Vem você para cá, entendeu? Ontem, quando ele saía de mano, ele já ia na falta. Não, porque não dá. Ele tá sem arranque e sem velocidade.
Né? São dois fatores que o zagueiro precisa ter. Às vezes o zagueiro não tem velocidade. É normal que isso aconteça. Pela estatura, pelo peso, a gente compreende. Mas ele, pelo menos, você tem que arrancar. Precisa. Você vai na lateral esquerda. Eu gosto muito do Felipe Luiz. Tá. Muito. Até porque eu ajudei na formação dele lá no Figueirense. Ele saiu da base do Figueirense e eu tive uma participação mínima. Mas ajudei um pouquinho na formação dele. Então, eu tenho muito carinho por ele. Mas ele não está dando conta. Não está dando conta. Você está entendendo? Então, mas o que você está falando aí, mas o que você está falando aí já de uma parte do sistema defensivo. É o Rodinei, falou, Rodinei, é o melhor... Salva. Mas o Rodinei não é aquela sumidade, não é aquela coisa, Rodinei. O Rodinei tá salvo. Léo Pereira que te dá calafrio. Davi Luiz que está longe de ser dos melhores zagueiros do Flamengo. É o Rodrigo Caio, você tem o Pablo, você tem o Fabrício Bruno. Esses três estão na frente do Davi Luiz no momento. Né? E o Fabrício Bruno, Covid, e teve lesões também, teve lesão também, né? O Pablo teve 2 lesões também. Tá tudo meio ali, meio Frankenstein. Nem ainda para se ajeitar. Aí você tem o Diego numa posição que... O Flamengo, se eu fosse um dirigente do Flamengo... Aí é frágil, se eu Pascoal, fosse aí não um tem dirigente jeito. do Flamengo, E o técnico acabou de chegar. Eu daria prioridade nessa janela, já que o André foi embora, e eu acho que o Flamengo não vai sentir tanta falta dele, né? Mas eu acho que o Flamengo precisa contratar um primeiro volante. Então. Porque o João Santos não vai dar conta de jogar todas as partidas. João Gomes. O João Gomes. O João Gomes. Ele não vai dar conta de jogar todas as partidas. Vai precisar de um primeiro volante. Ele é bom, hein? Ele é o melhor. Vai precisar. Tem é o melhor. Vai precisar. Tem o Arão, né? Tem o Arão. O Arão, convenhamos que essa temporada, como dizem em Portugal, essa temporada do Arão não é uma temporada 2 gols contra, deu mole, entendeu? Tem coisas que a gente tem que entender o contexto. O Diego Ribas. Se a bola vai no pé do Diego Ribas, ele até consegue enxergar. Mas se não, ontem você viu o que aconteceu. No segundo tempo ele teve que mudar de lado, porque o lado esquerdo estava muito exposto. Aí o Andrégas foi para o lado esquerdo e ele veio para o lado direito. Então a gente vai contabilizando essas coisas. É tudo isso que eu estou dizendo. Não estou, para a torcida do Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo. Isso é vitória. Mas eu estou tentando mostrar que o rendimento do Flamengo é muito pior do que o placar. O placar é espetacular. A produção do time dentro do campo deixa muito a desejar. Cadê a Arrascaeta? A Arrascaeta precisa voltar à seleção do Uruguai. O Arrascaeta precisa voltar à seleção do Uruguai. O Gabriel... Gabriel merece um mugido aí também. Aí você sabe que isso me dói um pouco, mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho. Mas eu vou concordar com ele. Sai muito da área. Estava petequeando bola pelo lado direito, saiu para petequear a bola pelo lado esquerdo. Não precisa. Deixa que tem gente para fazer isso. E aí, quando ele sai da área, quem que entra? O debochado. O debochado tem 1,70 m. Como é que ele vai jogar de centroavante? Como é que ele vai entrar lá para dividir a bola com os caras? Duro. Quem tem que entrar é o Gabriel. Ele não pode sair para ficar petequeando. Toca aqui, recebe ali, toca e me voa, não dá. Principalmente com a formação que o Flamengo entrou, né? Que praticamente sem atacante, sem profundidade. Aí quem é que dava profundidade no time do Flamengo ontem? O Rodilindo pelo lado do campo, passando todas. Eu estou olhando o contexto do jogo e tentando enxergar que o resultado é maravilhoso. Mas o rendimento do Flamengo não. Eu quero falar desse menino aí. Tem uma tela aí do Gabigol. Esse menino, né? Vamos lá. Vamos falar do Gabigol, porque é o seguinte, são 4 gols em 15 jogos. Isso é estranho, né? Isso é estranho. Aí, 1 gol marcado nos últimos 4 disputados. A gente não está acostumado a ver números assim do Gabigol, né? Gabigol tem números bem mais expressivos, por isso... Chegou esse patamar de ídolo no Flamengo e gols expressivos e gols marcantes. E não são poucos, não, né? O que está acontecendo? Não, acho que... É coletivo ou é ele? Não, acho que passa muito pelo que o Pascoal falou. Ele para fazer o gol, você tem que estar perto do gol, né? Ele está se distanciando do gol. Às vezes ele vem buscar a bola antes do meio de campo. Ele pega a bola no pé do volante. Muitas vezes ele vem buscar a bola antes do meio de campo. Às vezes por estar isolado, querer participar do jogo. Às vezes é difícil o jogador ficar sem tocar na bola. Mas ele tem que saber que ele é centroavante. Ele tem que ficar lá esperando. Ele tem que usar o que ele tem de bom. É entrada em profundidade para receber essa bola ou do Arrascaeta, ou do Everton Ribeiro, ou até do Andrés. Então, acho que tudo passa por ele estar jogando muito longe do gol. E também, a gente não pode esquecer,
muitos jogos ele vem tendo oportunidades e vem perdendo muito gol, né? No jogo contra o América, no Brasileiro, ele teve pelo menos 3 oportunidades de gol e ainda perdeu o pênalti. Assim, mas eu acho que é um momento ruim que ele está vivendo. Mas para ele se ajudar, tem que jogar mais enfiado. Principalmente, o Flamengo não tem Bruno Henrique, não tem jogador de velocidade, não jogou Marinho, não joga Lázaro. Então, só tem o Arrasca ali do lado para fazer. Mas o Arrasca não é um atacante. Ele vai chegar, vai fazer essa função, mas não é. Então o Gabigol tem que procurar jogar mais dentro da área para receber essa bola. Ontem o Rodinei, no primeiro tempo principalmente, ele cruzou ali umas 4, 5 bolas no primeiro pau. Se podia entrar ali e fazer o gol. De repente estava longe da área. Então, acho que o problema é o posicionamento dele, que está muito longe da área, e também não está vivendo um bom momento técnico. Esse posicionamento longe da área você vê como uma questão mais tática? É coisa ali, o treinador, ou ele que instintivamente, por uma necessidade ali, está tendo que sair? Eu acho que é uma coisa dele. Porque ele gosta de pegar na bola porque hora, o treinador, nenhum treinador vai pedir para ele baixar até antes do meio de campo para tocar a bola. Isso aí vai ser um meia que vai baixar uma vez ou outra, mas o 9 baixar ali é uma coisa dele, porque de repente ele fica lá na frente não recebendo a bola, quer participar do jogo. Fica aflito, vai buscar. Mas só que ele é 9, né? O que o torcedor rubro-negro espera do Gabigol não é assistência, não é passe no meio de campo, é gol. O torcedor espera gol. É por isso que ele é Gabigol, né? Então tem que jogar mais enfiado. Principalmente com esse esquema do Flamengo, que ele é o único jogador realmente que podemos dizer atacante. Eu tenho só uma frase para falar do Gabigol. Ele joga sacrificado. Sem um jogador para ir à linha de fundo, ele é sacrificado. Porque ele depende dessa bola de linha de fundo. Veja, é só você contabilizar quantas bolas o Bruno Henrique deu para ele. É só você contabilizar quantas bolas o debochado dá para ele. É só você contabilizar. Então, ele precisa ser acionado dentro da grande área. Tanto entrando de frente para o gol, como de lado, se a bola vem no cruzamento. Então, se essa bola não chega, ele se sente sacrificado. E aí ele sai para buscar o jogo. Quero ouvir o Zinho aí sobre o Gabigol, hein? É uma questão coletiva, é uma questão instintiva dele buscar jogo, tem mais a ver com o Dorival, tá faltando gente para dar suporte, tá faltando garçom para servir o Gabigol. Não, o garçom não está faltando não, porque o Djalma destacou aí. Nesse jogo ele não teve tantas oportunidades de gol, algumas. Mas em outras oportunidades, que a fase não é boa, não só do Gabigol, mas da maioria, né, dos jogadores, o Flamengo não faz uma campanha boa no Brasileirão, porque a fase é ruim de vários jogadores. O esporte é coletivo, eu não gosto de individualizar. Assim, é claro, tem momento que é o jogador, um pênalti, né, o lance final ali, mas, no geral, se o coletivo não está bem, prejudica muito o individual. O Gabigol, não digo sacrificado, a palavra que o Pascoal usou, mas assim, o sistema de jogo prejudica a característica dele. Ele precisa do Bruno Henrique. A dupla se completa, porque ele tem característica, ele não é centroavante 9 de ficar dentro da área parado, fazer pivô. Ele não tem nem corpo para isso. Não é a característica dele ficar de costa para os zagueiros, para fazer a parede. Mais ou menos como o Pedro faz, o Hulk faz, o Fred faz. A gente pode aqui enumerar centroavantes que fazem essa função. O Gabigol tem uma boa técnica. Então, assim, ele sai um pouquinho. Eu não concordo dele sair lá atrás, pegar, tocar na bola. Até brinquei, falando sério. Às vezes ele sai até para dar um migué, né? Para tocar na bola e mostrar que ele está querendo o jogo, está se movimentando, mas é desnecessário. Vai lá, toca na bola, toca de lado para o volante e se movimenta ali, volta ali. Ele não é um cara veloz, ele tem uma velocidade razoável, mas para ele ficar muito longe do gol, quando ele recebe esse lançamento, ele não tem essa velocidade para ganhar do zagueiro. Esse 1 contra 1 não é o forte do Gabigol. Ele próximo da área, ali, intermediária para chegar dentro da área, aí ele é especialista, aí ele é craque. Porque aí ele tem um drible mais curtinho e essa arrancada dele próxima do gol. Mas quando ele tem um companheiro de ataque, principalmente o cara da velocidade, um Bruno Henrique, o Everton Cebolinha quando estrear, que são jogadores que dão essa opção para o centroavante que sai,
para a infiltração desse cara da velocidade e aí ele dá o passe. Quantos gols o Bruno Henrique fez no Flamengo com essa jogadinha com o Gabigol? Então, o sistema de jogo não privilegia a característica dele, que é dar essa saidinha para o lado direito para encontrar o segundo atacante que entra num facão, numa diagonal. Não tem esse jogador fazendo essa função. Poderia ser o Lázaro, mas não é a opção do Dorival. Ponto. Ele é prejudicado, sim. Agora, ele também contribui, porque vir no meio-campo não precisa. Tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, tem o Thiago Maia, tem o Andrés Pereira. São jogadores com a característica para organizar o time. Ele não precisa sair de lá. Se ele vem, não tem ninguém na frente. Não tendo ninguém na frente, fica esse jogo burocrático do Flamengo que não encaixa, não rende o seu melhor futebol. É porque os valores individuais, né, tem um momento como foi o chute do Andrés, né? Pegou de fora da área muito bem, não foi nenhuma jogada construída, foi um perde-ganha, e aí ele vê o posicionamento mal do goleiro, bate de fora da área, bate muito bem, aí a característica, a qualidade do atleta. Mas falando do Gabigol, eu acho que assim, tá faltando os companheiros de frente dele, acho que o Dorival vai mudar isso, né? Provavelmente, se ele começar o jogo contra o Santos, deve ser com o Lázaro, ou com o Marinho, ou com o próprio Pedro. E vem o Cebolinha aí, né, Zinho? Na outra fase da Libertadores, mais pra frente aí. O Cebolinha vai demorar, né? É na outra fase. É só lá pro dia 18 de julho, se não me engano. Mas assim, o Dorival vai quebrar a cabeça. O Flamengo tá voltando ainda, não chegou ainda, vai direto para São Paulo, vai treinar no CT do Corinthians, para no sábado jogar contra o Santos. Provavelmente, não sei nem se o Gabigol vai entrar jogando. Ele gosta de jogar todos os jogos. É contra o Santos, ex-clube, de repente ele vai até pedir para jogar. Mas tem a decisão no meio de semana, na quarta-feira. O Dorival vai pensar muito nisso. Agora, pensando na quarta-feira na decisão, o Dorival pode pensar num sistema diferente, abrir mão de um jogador de meio campo e botar mais um atacante para ajudar até o Gabigol, para que ele possa ter um companheiro de frente. Ele precisa disso. Pode ter Pedro e Gabigol, será?